Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Conforme eu tinha combinado com vocês, eu vou gravar a aula de hoje, da semana que vem, disponibilizar no YouTube para que vocês consigam estudar, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu apontador laser para a gente começar a aula de hoje. Tá, vou tentar ser bem sucinto, resumir para o vídeo não ficar muito longo, mas hoje a gente vai falar sobre núcleo e o material genético. Então, basicamente, a gente vai falar sobre o DNA, a estrutura do DNA, sobre cromossomos, sobre como a expressão de um gene chega até uma formação de uma proteína e coisas desse tipo, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Né? A gente já tinha visto isso nas aulas passadas, né? Que quando a gente estuda os diferentes tipos celulares que compõem a vida como nós conhecemos, a gente percebe que eles têm algumas estruturas que são bem semelhantes. Então, eu tenho alguns exemplos aqui que nós já vimos, por exemplo, da uma célula típica de uma planta, de um fungo, de um animal. Então, a gente já consegue reparar, olha, essas células elas têm núcleo, elas têm um compartimento que separa o conteúdo interior do conteúdo exterior. Nós temos outras formas de vida, né? O vírus a gente tem ainda uma certa polêmica em relação sobre ser um ser vivo ou não, mas o fato é que eles têm, né, aqui o material genético deles e ele é envolvido por uma proteção, uma camada que separa o meio externo dessa molécula importante que tem em comum a todos. Assim como a bactéria não tem o núcleo, mas ela possui aqui o material genético dentro dela. E quando a gente pega as características em comum, nós temos uma barreira que separa o material genético do meio externo, no caso, né, fungos, bactérias e plantas possuem a membrana plasmática, que nós já vimos na aula passada, e também tem o material genético, isso inclui todo mundo, até o vírus. Tá? Como a gente está focando aqui nos organismos eucariontes, nós vamos estudar as células que têm núcleo. Então, essa célula é um modelo de célula eucarionte, no caso aqui é um modelo de uma célula animal que a gente está estudando, e eu tenho dentro do núcleo da célula, eu tenho uma estrutura que nós chamamos de cromossomo, e o cromossomo ele é constituído de DNA. E eu sei que isso causa uma confusão na cabeça de muitas pessoas, o que é DNA, o que é cromossomo. Então, a gente vai começar por etapas aqui, tá? Uma coisa muito interessante é como que as pessoas enxergam o DNA. Geralmente vem essa molécula aqui, ou né, formatos de molécula parecido com essa. E essa eu acho que é a visão das pessoas que não têm muita familiaridade com o assunto, enxergam o DNA. E como que nós, inclusive vocês, meus alunos, devem enxergar uma molécula de DNA? Dessa maneira aqui. Tá? Não se assustem, né? Parece que é um bicho de sete cabeças, e para algumas pessoas pode até ser mesmo, né? Porque a gente entra na composição química da molécula. Mas quando a gente fala de DNA, eu preciso entender qual que é a estrutura molecular dela. Então, isso aqui é uma estrutura básica de DNA. A gente consegue ver que tem algumas moléculas que se repetem. Por exemplo, todas essas moléculas aqui em vermelho são os fosfatos. Todas essas aqui em azul a gente consegue ver são riboses, né, são moléculas de açúcar. E nós temos essas moléculas que são as variáveis. Então, a gente vai entrar para ver a diferença da composição química na estrutura do DNA. Para quem não sabe, DNA vem do inglês, chama desoxyribonucleic acid. Se a gente fosse transferir isso para português, seria ácido desoxirribonucleico e a sigla em português seria ADN. Só que a sigla em português ela não pegou muito, a gente não fala ADN, a gente usa o DNA mesmo, que vem do inglês, mas que significa isso aqui, é um ácido desoxirribonucleico. Né? E o que é essa composição química do DNA? Então a gente vai ver que a estrutura, a unidade básica do DNA, ela é composta por essa estrutura aqui que a gente chama de nucleotídeo. Tá? Um nucleotídeo ele é representado, ele é constituído por um grupo fosfato, por uma ribose, que é essa molécula aqui, e uma base nitrogenada. A gente vai ver que o único componente variável da molécula do DNA é a base nitrogenada. Aqui eu dei um exemplo que é a adenina. Então, se a gente abrir a fórmula estrutural planificada, a gente fica com o grupo fosfato. Eu tenho uma molécula de pentose e uma base nitrogenada. Isso aqui é a unidade estrutural do DNA, como se fosse o tijolo dele. Então, vários nucleotídeos. Um nucleotídeo é tudo isso aqui. Uma molécula de nucleotídeo envolve uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. Então, quando eu considero tudo isso aqui, eu estou falando de um nucleotídeo. E a diferença estrutural entre os nucleotídeos, que eu falei para vocês, é a base nitrogenada. A base nitrogenada ela pode ser de natureza púrica ou pirimídica. Não vou entrar em detalhes aqui sobre a natureza química dessas moléculas, mas a gente precisa saber que nós temos
quatro principais tipos de molécula constituinte do DNA, que é a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Aqui tem uma outra molécula, a quinta é a uracila, ela está reservada lá para o RNA, que a gente vai ver aqui um pouco mais para frente. Tá? A história de como foi descoberto o DNA até chegar na estrutura do modelo proposto pelo Watson e Crick envolve uma série de outras pesquisas anteriores envolvendo difração de raio-x, interações químicas, e existe até um pesquisador veio anterior a Watson e Crick, que ele chamava Chargaff, e ele que conseguiu determinar quimicamente que a ligação ocorria entre a base adenina com a timina, então elas são atraídas, elas formam ligações de ponto de hidrogênio, assim como a citosina se liga à guanina, então é uma ligação bem específica, então a gente não vai encontrar ao longo da molécula de DNA uma ligação, por exemplo, com adenina com guanina, por exemplo, nem citosina com timina. Então essa ligação ela é bem específica, então a gente fala que o A liga com o T e o C liga com o G. A gente já vai falar com a uracila daqui a pouco. Muito bem, após analisar a estrutura química do DNA, chegou-se num modelo proposto por Watson e Crick, que a estrutura do DNA ela é uma molécula que ela envolve esse formato de uma dupla hélice. Então ela é constituída de duas fitas de DNA. Então veja, isso aqui é uma fita de DNA, isso aqui é uma fita complementar de DNA. Então, uma fita inteira de DNA ela é formada por duas metades, duas fitas complementares de DNA, e eu tenho aqui o meu formato estrutural da molécula. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, então a gente tem essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês. Tá vendo? Isso aqui é um nucleotídeo. Então, tem um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada que vai mudar. A base nitrogenada pode ser adenina, guanina, citosina e timina. Daqui para frente eu vou chamar de A, T, C e G para ficar mais fácil para a gente entender o que eu estou falando, tá? Por isso que tem aqui essas letrinhas A, T, C e G. Então eu tenho um fosfato, olha aqui, ó, um nucleotídeo tá aqui, ó, um fosfato, uma base nitrogenada tá aqui e uma ribose, tá? Uma molécula de açúcar. Isso aqui é o tijolinho do DNA, tá vendo? Então eu tenho essa estrutura, ó, o T ele liga com A, tá vendo? Ó? O T ele liga com A, timina liga com a adenina. O G, guanina, liga com a citosina, com o C. Então vejam que a molécula do DNA ela é formada por o que a gente chama de uma cadeia, tá vendo? Isso aqui a gente chama de corrimão, é um corrimão de açúcar, tá? A gente vai ver isso em genética um pouco mais aprofundado. Então eu tenho essa característica aqui, eu tenho um fosfato, uma ribose, uma base nitrogenada. Isso aqui não muda ao longo da fita de DNA, o que vai mudar são as bases nitrogenadas interagindo entre si. Tá? E o modelo proposto é esse modelo de dupla hélice. Uma coisa muito interessante é que quando a gente abre essa estrutura, então aqui a gente tem uma representação mais simples, e quando a gente entende a estrutura quimicamente, por que a timina liga com a adenina e a citosina liga com a guanina? Porque existe uma afinidade química entre essas moléculas, entre essas bases nitrogenadas, em que eu formo essas interações de ponto de hidrogênio, que são forças moleculares, tá? São interações moleculares, não são ligações atômicas. E essas interações de pontos de hidrogênio que mantêm a estrutura do DNA estável ao longo de toda a sua cadeia. Tá? Então, quimicamente falando, o que está acontecendo é isso aqui, ó, o hidrogênio e o oxigênio aqui da timina estão interagindo com o nitrogênio e o outro nitrogênio da adenina, formando essas pontes de hidrogênio, assim como a citosina e a guanina, elas encaixam quimicamente, perfeitamente, fazendo aqui pontes de hidrogênio. Tá bom? Muito bem. Quando a gente pega essa estrutura aqui do DNA, a gente fala, pô, beleza, eu já sei o que é o DNA, eu tenho a estrutura que é o nucleotídeo, uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato, e essas moléculas, elas interagem entre si, formando essas interações de ponto de hidrogênio, formando essa estrutura do DNA. Beleza, então a gente fala, o DNA, eu já sei como que é a estrutura do DNA, como que é a molécula formada, mas aí tem uma outra terminologia que a gente usa bastante, que é o cromossomo, que as pessoas confundem muito o que é cromossomo, o que é o DNA. Então, eu queria mostrar para vocês que um cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA condensada. Como assim? Imagina que eu tenho aqui a minha molécula de DNA, a gente já viu estruturalmente falando como que ela é uma molécula de DNA, então são vários nucleotídeos. E quando a célula vai participar do processo de divisão celular, tanto mitose quanto meiose, que a gente vai ver isso também mais para frente, a molécula de DNA ela precisa ficar compactada para poder separar e dividir essa grande molécula de DNA, que é uma molécula bem extensa, e levar para as células filhas. Portanto, o DNA, nesse momento, ele começa
a um processo de compactação. Isso é feito através de proteínas chamadas histona. Então é como se fosse um rolo de barbante e o DNA fosse o fio do barbante, que começa a se enrolar nessas proteínas chamadas histonas e ele vai compactando. Ele vai ficando bem compactado. Quando ele chega num nível de compactação intermediário, ainda não está totalmente compactado, o DNA, essa grande molécula de DNA, ela muda de nome e passa a ser chamada de cromatina. E depois que o processo de condensação ele acontece, até chegar no grau máximo de condensação, não tem mais como pegar o DNA e enrolar nessas proteínas histona, o DNA ele passa a ser chamado de cromossomo. Então é isso, o cromossomo nada mais é do que o DNA que está bem enrolado nessas proteínas chamadas histona, e agora ele está pronto. Vejam que é muito mais fácil agora, por exemplo, se eu quiser dividir, né, essa molécula de cromossomo em duas metades, é muito fácil, é só eu utilizar, né, a célula vai utilizar uma ferramenta para separar essas duas metades de uma maneira muito mais simples do que se você tivesse um rolo de barbante espalhado pela sala, por exemplo. Então aqui mais uma representação, que eu tenho o núcleo da célula, eu tenho meu cromossomo, então se eu pegar o cromossomo, a estrutura do meu cromossomo que está aqui, eu vou desenrolando ele até chegar nessa fita, essa molécula, que é uma molécula de DNA. Tem aqui o gene, a gente vai falar sobre ele agora. Bom, eu tenho aqui a estrutura de um cromossomo e a gente tem formas diferentes de cromossomos dentro do núcleo de uma célula. Então, por exemplo, a estrutura padrão de um cromossomo, então eu tenho aqui a relação entre os braços, então isso aqui é o DNA que está totalmente compactado, então eu tenho várias moléculas de DNA, na verdade que é uma única molécula de DNA, né, que está compactada aqui, e eu tenho a separação desse cromossomo, que é unido por um centrômero em braços. Geralmente eu posso ter um braço mais longo e o outro mais curto, e esses cromossomos, aqui no caso, esse aqui está duplicado, a gente vai ver isso na aula de divisão celular, eu tenho aqui a formação de duas cromátides irmãs. Mas isso não vem ao caso agora, por isso que eu nem quero falar muito sobre isso agora. Entre a configuração cromossômica, a gente tem esses formatos aqui, ó, em relação à posição do centrômero. O centrômero é uma região muito importante que a célula utiliza na divisão celular para separar os cromossomos. Então, os cromossomos eles ficam unidos nessa região que a gente chama de centrômero, e eu tenho a conformação da posição espacial do centrômero, que divide em diferentes porções ou diferentes metades, metades desiguais da porção de cromossomos, né? Então, por exemplo, esse tipo de cromossomo é um cromossomo telocêntrico, eu tenho um acrocêntrico, submetacêntrico, e o bem centralizado eu tenho um metacêntrico, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui, a gente já viu o que é um DNA, nós já vimos que o DNA se enrola para fazer os cromossomos, e uma outra definição muito importante relacionada ao DNA são os genes. O que é o gene? Vejam que eu já tenho aqui o cromossomo, se eu puxar o barbante lá do meu rolo e separar o DNA das histonas, eu tenho aqui a minha molécula de DNA, olha aqui os meus nucleotídeos, tá vendo? Ó, o A, o T, o C e o G se ligando aqui, as bases nitrogenadas. Aqui eu tenho o fósforo e o açúcar, né? O fosfato e o açúcar. Então, isso aqui é o tijolinho do DNA. Reparem que o DNA, então, ele é composto, a gente fala de várias letrinhas. O que são essas várias letrinhas do DNA? Então, tá vendo aqui, ó, tem o A, o T, o C e o G, as letrinhas que representam os nucleotídeos, que é toda essa estrutura aqui, ao longo de uma cadeia gigante de DNA. E existem algumas regiões do DNA, dessas letrinhas, que elas têm uma informação importante para o indivíduo. Nessa região, que a gente tem um segmento, tá vendo que não é o DNA inteiro, é uma fração específica de DNA que tem características que são herdadas geneticamente. Então, por exemplo, cor dos olhos, formato do nariz, etc, etc, tal, o tamanho da pessoa e por aí vai. Tá? Então, os genes são partes do DNA que contêm essa estrutura, essa informação, que vão ser utilizadas no indivíduo para formar as suas características que são herdadas geneticamente do pai e da mãe. Tá? Então, só para vocês verem uma ideia, o gene ele é uma pequena porção do DNA. Então, vejam aqui que uma molécula gigante do DNA, algumas porções no DNA são usadas como informação genética para traduzir uma informação que a gente já vai ver como que isso aqui acontece. Tá? Então, para a gente, a partir de uma molécula de DNA formar uma proteína, a gente precisa entender qual que é o processo que está envolvido por trás disso.
Então, o dogma central que a gente fala da biologia ou da genética, a gente parte de uma molécula de DNA, então vejam que eu tenho uma molécula de DNA no núcleo da célula. Essa molécula de DNA, ela vai passar por um primeiro processo que é chamado de transcrição. Eu vou passar passo a passo com vocês aqui. Então, a transcrição, eu pego a informação contida no DNA e eu faço uma transcrição em uma fita de RNA mensageiro. A gente já vai falar sobre essa molécula. E dessa fita de RNA mensageiro, uma proteína ela vai ser traduzida com essa informação. E é interessante a gente notar que o processo de transcrição ele ocorre dentro do núcleo até formar essa molécula de RNA mensageiro. Depois, essa molécula de RNA mensageiro ela sai do núcleo e com uma combinação com outros tipos de RNA, tem aqui um RNA transportador e tem um RNA ribossômico que está trazendo esses aminoácidos para poder colocar a proteína em sequência. A gente vai ver o passo a passo agora. Como eu acabei de citar RNA, a gente precisa diferenciar o que é uma molécula de RNA de uma molécula de DNA. A diferença básica está aqui. Ó. A molécula de DNA ela é uma dupla fita e uma molécula de RNA ela é uma fita simples que também é composta de nucleotídeos. Está vendo? Ó, o nucleotídeo aqui, ó, fosfato, ribose, aqui é o G, a guanina, ó, fosfato, ribose, citosina, o C e o A. Qual que é a grande diferença entre o RNA e o DNA? Essa estrutura aqui, o açúcar do DNA, é uma desoxirribose. O açúcar do RNA ele é uma ribose, é diferente essa estrutura do açúcar do DNA para o RNA. O fosfato é o mesmo para os dois e as bases nitrogenadas elas são iguais. A adenina, tanto para o DNA quanto para o RNA, a guanina e a citosina se repetem. A grande diferença é que a timina, no lugar da timina, no RNA eu tenho uracila. Isso é muito importante para a gente entender como que funciona o processo de transcrição até chegar na tradução. O DNA, então, é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. E aqui nós temos, basicamente, tem mais, 3 tipos de RNA que a gente vai estudar na aula de hoje. E a enzima envolvida no processo de abertura e formação de novas fitas de DNA e RNA, eu tenho a DNA polimerase e a RNA polimerase. Então, aqui só para a gente representar, né, os 3 tipos de RNA que a gente vai estudar, o RNA mensageiro, que vai trazer informação, por isso que ele chama mensageiro. Eu tenho o RNA transportador, que vem trazendo os aminoácidos, e o RNA ribossômico, é aquele que vai sintetizar a proteína a partir da informação do RNA mensageiro. Então, o dogma central da genética que a gente viu, eu tenho o DNA, ele é transcrito em RNA mensageiro e depois ele é traduzido na proteína. Só que o próprio DNA ele tem um processo de autorreplicação para gerar novas fitas de DNA e quando ele vai fazer o processo de produção de proteína a partir da informação no gene, a gente tem essa outra via aqui do dogma da genética. Como que funciona então o processo de transcrição? Eu vou usar essa imagem aqui da esquerda que fica mais fácil. O que acontece é que uma molécula, uma fita de DNA, ela se abre, vem uma enzima e vai separando a ligação entre os nucleotídeos. Então, o A com T, o C com G vão abrindo. E aí, a partir de uma fita, tá vendo? Uma metade do DNA, essa informação do DNA, ela é transcrita e uma nova fita molde ela é formada, só que agora é uma fita de RNA, que é o RNA mensageiro, a partir de uma molécula original de DNA. Então é isso aqui que está acontecendo. No final da transcrição, eu tenho um processo, eu abro a fita de DNA, vejam que, olha a minha molécula de DNA inteira e olha onde está o meu gene. Vejam que essa porção de DNA antes e depois desse gene aqui, ela não é utilizada para fazer a proteína, somente a informação que está contida aqui no gene. Então eu tenho uma ligação, uma sequência promotora que a nossa molécula de DNA ela começa o processo de leitura do gene e o processo de transcrição de uma molécula de RNA mensageiro a partir dessa fita molde de DNA. Só que tem uma informação muito importante que também a gente vai ver lá na disciplina em genética. O que eu tenho aqui? Toda vez que uma fita de DNA nessa região específica que eu encontro um gene, o meu gene ele é composto por várias letrinhas, que são os nucleotídeos, A, T, o C e o G, e eu tenho informações que elas são utilizadas para a expressão de uma proteína e outras não. Então, por exemplo, vejam que eu tenho aqui regiões que são chamadas de exon e regiões que são chamadas de intron. Então, o que acontece aqui? Na hora que o DNA ele é transcrito por uma fita de RNA mensageiro, o que acontece? Existem mecanismos que vão remover todos os introns da minha cadeia do meu RNA mensageiro e apenas os exons, essas regiões vão ser usadas como informação
para fazer a proteína. Tá? Isso acontece durante o processo da transcrição, é importante deixar isso claro para vocês. Depois, por fim, eu tenho um processo de tradução. O que acontece no processo de tradução? Vejam que eu tenho o meu RNA mensageiro, ele tem as informações, aqui ó, ele tem as informações, os nucleotídeos que vieram da minha fita, lá do DNA, minha fita original. Então, essas informações do meu RNA mensageiro, tá vendo aqui ó, eu tenho os meus nucleotídeos, ó, adenina, uracila, guanina, guanina, citosina. Então, essas informações são as informações do RNA mensageiro que vão ser utilizadas como informação complementar para formar as nossas proteínas. E como que acontece o processo? Então, o RNA mensageiro, ele trouxe a informação lá do DNA. E aí, o RNA, tanto esse RNA ribossômico, que é essa estrutura aqui, quanto o RNA transportador, ele traz uma sequência de nucleotídeos que vai ser complementar à sequência de nucleotídeos que o RNA mensageiro traz. Então, por exemplo, eu sei que aqui no RNA mensageiro, o U, que é a uracila, está alugado na timina, porque no RNA não existe timina, só tem uracila. Então, se aqui fosse equivalente ao T, o T se liga com A, o G se liga com o C e o G se liga com o C. Então, essa minha molécula de RNA transportador, ela traz uma trinca de nucleotídeos complementar à informação que eu tenho no meu RNA mensageiro e ela se liga aqui. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, no meu RNA mensageiro A, U, G. O A se liga com o T, só que lembrem, no RNA, para a molécula de RNA, nós não temos timina, nós temos uracila. Então, o A se liga com o U se liga com A, o G se liga com C. E aí, o que acontece? Essa informação que vem nessa região, só para a gente dar a nomenclatura, porque a gente também vai ver isso em genética, para cada trinca de nucleotídeos que eu tenho no meu RNA mensageiro, uma trinca ela tem uma informação genética que a gente chama de códon. E essa trinca de informação que é chamada de códon, ela tem o seu respectivo anticódon que vem do RNA transportador. E esse anticódon, ele traz qualquer informação para o aminoácido, tá vendo aqui? Aqui eu tenho uma metionina, é um aminoácido que vai ser colocado em sequência para fazer a minha proteína. Calma que eu vou falar para vocês o que é uma proteína. Mas vejam que essa sequência do RNA transportador é uma trinca, isso aqui é um anticódon que vai se ligar perfeitamente no códon do meu RNA mensageiro. Então o U se liga com A, o G se liga com o C e o G liga com o C. E aqui no caso, para essa trinca, eu tenho um aminoácido triptofano que vai se ligar à metionina. Então a minha proteína ela vai ter uma metionina e um triptofano. Aí eu tenho uma próxima sequência de códon, U, C. O U se liga com A, o U se liga com A, o C liga com G. Então, um outro aminoácido vai ser colocado aqui e por aí vai até formar uma cadeia de proteínas. Então, vejam, olha quantos aminoácidos eu tenho nessa cadeia proteica e esses aminoácidos vão sendo colocados em sequência de acordo com a informação do código genético. Muito bem, o que são proteínas? A gente está falando de proteínas que vão ser formadas no final. As proteínas, elas são constituídas de cadeias de aminoácidos. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são vários aminoácidos, glicina, isoleucina, valina, glicina, cisteína e por aí vai. Vejam que nessa sequência de aminoácidos que são colocados, ela é dependente da informação que veio lá do DNA. Só que o que é uma proteína em si? Eu tenho um aminoácido que ele vai ser colocado, vai ser unido junto ao um segundo aminoácido. E por que o aminoácido chama aminoácido? Né? Até é interessante. Isso aqui é a subunidade da proteína, então é a unidade básica dela. Então vejam que eu tenho esse carbono, que é o carbono central, ele chama carbono quiral. Esse carbono aqui, ele faz 4 ligações. Ele faz uma ligação com hidrogênio, ele faz uma ligação com NH2, esse grupo aqui é chamado de amina. Lá na química orgânica a gente aprende isso, a função amina. E eu tenho aqui o C-OH, essa função química a gente aprende como ácido carboxílico. Então vejam que eu tenho uma função amina e eu tenho uma função ácido. Logo deram o nome dessa molécula de aminoácido. E vejam que o aminoácido ele tem um R aqui. O R é o radical. Ou seja, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é essa ligação do carbono com esse radical,
que é o que vai mudar entre os aminoácidos. O resto, essa estrutura, o aminoácido, ele se mantém, a função amina, a função ácido carboxílico e essa ligação com o hidrogênio, ela se mantém igual para todos os aminoácidos. O que acontece é que para juntar um aminoácido com outro, a reação química que acontece, ela libera uma molécula de água e ela liga um carbono, tá vendo? Liga um carbono com o nitrogênio do segundo aminoácido. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. Por isso que quando a gente tem uma união entre um aminoácido com outro, a gente forma um dipeptídeo, por causa dessa ligação chamada de peptídica. Então eu tenho uma sequência de vários aminoácidos, vão formando a estrutura aqui de uma proteína. Então vejo que vários aminoácidos em sequência, eu formo uma proteína. Só que as proteínas, elas acabam tendo uma diversidade em complexidade estrutural. Então quando eu tenho uma estrutura primária, eu tenho uma sequência linear de aminoácidos. Só que conforme mais aminoácidos vão sendo adicionados, a estrutura da proteína ela começa a mudar e começa a ficar mais complexa, né? Tendo aqui a estrutura secundária, parecendo até a estrutura do DNA. A estrutura terciária já uma conformação mais tridimensional e a quaternária são várias subunidades proteicas montadas numa mesma proteína. Tá? Então, basicamente, isso que são as proteínas e elas vêm dessa informação, são montadas a partir do código do DNA. Então, como eu falei para vocês aqui, eu tenho vários aminoácidos exemplificados aqui. Então, eu tenho a função amina, a função ácido carboxílico e o meu radical que vai mudando entre os diferentes aminoácidos. Então, por exemplo, eu tenho a glicina, alanina, valina. Então, eu tenho um grupo, elas são classificadas de grupos aromáticos, grupos carregados positivamente, carregados negativamente. Então, por exemplo, você que gosta de tomar whey, você olha lá a lista de aminoácidos, tem lá fenilalanina, triptofano, lisina, prolina. Então, esses aminoácidos são os aminoácidos que são exigidos, né, pela maioria dos organismos, dos seres vivos, e que compõem as estruturas básicas da molécula para suprir a demanda bioquímica do nosso corpo, tá bom? Então, basicamente, a formação de uma proteína, ela passa por genes. Então, eu tenho a minha molécula de DNA. A molécula do meu DNA é composta de genes, né? No caso aqui, eu estou representando dois alelos para uma mesma característica, tá? Mas não vem ao caso aqui agora para a gente falar o que são alelos, a diferença deles. Mas eu tenho aqui a minha estrutura do DNA, tá vendo as letrinhas aqui, ó, os nucleotídeos, a unidade, o tijolinho do DNA. Então, eu tenho aqui, ó, o meu DNA, ele é transcrito numa molécula de RNA mensageiro e traduzido em uma proteína. Então vejam aqui, AAC, ele coloca aqui uma asparagina, alanina, ele que eu falo, né, nossa célula, o RNA mensageiro com RNA ribossômico e o transportador, formando aqui minha sequência de aminoácidos. E vejam aqui uma mutação ou uma mudança aqui numa letrinha, então por exemplo, aqui eu tenho CGG, aqui eu tenho UGG. Veja que uma mudança de uma letrinha, eu troco o aminoácido da minha cadeia proteica e uma troca do aminoácido ela pode levar até a morte do indivíduo, tá? Isso em algumas situações específicas para a questão de mutações que são deletérias, tá? Muito bem. Talvez você deva estar se perguntando, talvez não tem problema, por que, por exemplo, AAC, quando eu tenho essa trinca, esse códon, essa informação genética, né, com esses nucleotídeos, a célula entende que é a asparagina que é o aminoácido que tem que ser colocado nessa sequência. Porque quando for GCA é alanina. Porque existe, já é estudado isso, que existe o código genético que eu tenho informações já muito bem estabelecidas de que quais são as sequências, as trincas de nucleotídeos, que são os códons, que codificam o aminoácido que vai ser colocado numa proteína. Então vejam só, eu tenho aqui, por exemplo, né, essa trinca, o códon UUU, ele me expressa fenilalanina. Por exemplo, se tiver aqui AGU, eu tenho uma serina. Vejam que eu posso ter AGU serina e AGC também pode ser serina. Só que então, o que acontece? No código genético ele tem três características principais. Eu tenho especificidade, que é cada códon codifica sempre o aminoácido, ou seja, mesmo que a arginina ela possa ser codificada por vários tipos, ó, CGU, CGC, CGA, se eu tiver essa sequência CGU, ela sempre vai me colocar na posição da proteína, na cadeia de aminoácidos, esse aqui é a arginina, sempre, isso nunca vai mudar. Só que outra característica muito interessante é que o código genético ele é universal, ou seja, isso aqui, esse código genético vale tanto para a bactéria, quando vai fazer a sua proteína, quanto para humanos,
quanto para elefante, quanto para planta, etc. e tal. É óbvio que existem algumas exceções, alguns organismos diferem dentro do seu código genético a expressão do aminoácido que vai ser colocado. Existem variações sim, mas tirando essas exceções, a gente pode dizer que o código genético é universal, ele vale para todos os organismos, todos os seres vivos. E ele é redundante porque mais de um códon corresponde ao mesmo aminoácido. Usando como exemplo da arginina, olha só, eu tenho vários ou diferentes códons que eles vão codificar um aminoácido ao mesmo tempo, tá bom? Muito bem, vou fazer um exercício aqui com vocês, que é um que eu vou passar como atividade também ao final da aula. Então, como que a gente consegue montar do DNA até chegar a uma proteína? Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o meu ponteiro aqui, minha caneta. Então, eu coloquei um exercício bem simples aqui, ó. Eu peguei uma sequência de um gene, então eu coloquei aqui, né, uma sequência lá no meu DNA e eu vou montar uma proteína a partir dessa informação do DNA. E isso aqui está no básico do básico, nem estou entrando no mérito do intron, do exon, nem o RNA mensageiro, nem o sentido da transcrição e tradução, que também tem uma forma específica para fazer isso, mas de uma forma mais simples, como que a gente faz esse exercício aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar a minha informação do DNA para o RNA. Então, eu sei que o G liga com o C, o G liga com C, o G liga com C. O A liga com T, só que como eu estou falando de RNA, o A ele vai se ligar com o T se liga com A, o G liga com C. O C liga com o G, o T liga com o A, o C liga com o G. T liga com A, o A ligaria com T, mas no RNA é U. O A vai ligar com U, o G vai ligar com C, o T vai ligar com A e o C com G. Então vejam que agora o meu RNA mensageiro, vou colocar um Mzinho aqui, eu tenho aqui o meu códon. Então cada trinca eu tenho um códon. Então esse aqui é o meu códon. Agora é muito fácil, agora é só pegar e ver qual que é o meu anticódon. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o anticódon. O anticódon é difícil escrever aqui no computador, tá? O anticódon, ele vai ser o C liga com o G, então eu tenho G, 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 U liga com A, o A liga com o U, o C liga com o G com o C, o A com o G, C, A, U liga com A, U liga com A, o C liga com o G, o A liga com o U e o G liga com o C. Eu sei que tá difícil para escrever aqui. Então agora eu tenho a minha lista de anticódons, tá? E aí como que eu faço? Agora é só olhar aqui no código genético. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma trinca GGG. Então eu vejo aqui, ó, a primeira base, aqui, ó, G. Tá vendo aqui, ó, G. Segunda base é G. Eu olho aqui. E a terceira base é G. Então eu vejo aqui, ó, G, G, G. Tá aqui, ó, glicina. Então eu coloco aqui, ó, glicina. A, U, G. A, U, G. Metionina. Metionina. E por aí vai, tá? Eu nem vou completar isso aqui. Eu tô vendo até que a bateria do meu computador tá acabando. Então eu vou até avançar, mas é só fazer isso pro restante aqui. Eu tenho a minha cadeia proteica, não tem problema nenhum, tá? Então é isso, eu termino a nossa aula de hoje citando aqui o Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Essa é uma frase de inspiração que muitas vezes a gente sempre pensa, quando eu tiver tal condição, quando eu chegar lá, eu vou ser melhor, eu vou conseguir fazer mais, etc e tal. E sempre quando a gente está em algum lugar, a gente olha para frente, fala, quando eu tiver isso, quando for aquilo, e a gente acaba, muitas vezes, não dando o nosso melhor nas condições que nós temos, tá? Então fica isso para a gente pensar, reflexão no final da aula. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem, façam os exercícios, depois eu pego com vocês, tá bom? Saudações e um grande abraço do professor Danilo. Tchau, tchau.